Olá, bem-vindo ao nosso programa Matemática Divertida e Fantástica. Lembrando que sempre trazemos aqui um problema recreativo de matemática, né? Uma situação que teremos que usar matemática para resolver, porém numa situação lúdica, recreativa, que coloca uma situação. Não é apenas uma equação para resolver, é uma situação que poderia aparecer no nosso cotidiano. E hoje eu vou falar um pouquinho de um problema interessante que está no nosso grande livro do Malbataan, o homem que sabia calcular, né? E o programa de hoje chama-se A Herança do Rei. Como nós sabemos, no mundo antigo, os reis tinham muitos filhos e deixavam heranças, né? E se ele não deixava exatamente tudo bem descrito, como que seria a divisão da herança, acabava saindo brigas, né, entre as famílias, o que não era desejado aí pelo rei. Então, um famoso rei, aliás, um sábio rei, sábio porque ele sabia fazer matemática muito bem, ele era um rei que prosperou muito e ele tinha um certo número de filhas. Só teve filhas o rei, né? Então ele sabia que quando ele morresse, as filhas teriam que dividir a herança dele. E esse é um reino muito distante no tempo e esse rei tinha uma grande preciosidade. Ele tinha pérolas gigantes, né? Grandes pérolas, claro que naquela época só podia ser natural, né? O homem ainda não tinha aprendido a fazer pérolas. E elas tinham um valor inestimado, né? O valor dessas pérolas eram acima de qualquer metal, acima de qualquer outra coisa. Quem tinha pérola não apenas tinha uma riqueza, como tinha também, aparentemente, um grande poder, né, dado pelos deuses do mar, né, que era onde essas pérolas haviam sido elaboradas dentro das conchas. Então esse rei tinha uma certa quantidade de pérolas, que era o seu valor mais cobiçado, né. O restante, né, ele sabia que, como ele só tinha filhas mulheres, elas iriam constituir famílias e aí iam dividir a terra, tudo isso. Essa parte era muito fácil, mas as pérolas era uma parte que ele queria dividir de uma forma inteligente, de uma forma criativa. Então, em seu texto, né, da herança, ele descreveu de uma forma muito criativa como ele queria dividir a herança. Porque ele era um rei que sabia matemática, então ele tinha feito já, né, uma forma inteligente de dividir, de tal maneira que deixaria ali sempre uma dúvida. E que só dividindo elas teriam a certeza que teriam recebido a mesma quantidade. Muito bem. Esse rei tinha um certo número de filhas, que nós não sabemos aqui. E também tinha um certo número de pérolas gigantes, que também nós não sabemos. Mas ele foi inteligente e ele elaborou um procedimento para a divisão da herança. Como era esse procedimento? Bom, ele disse o seguinte: a primeira filha, então ele tinha várias filhas. A primeira, então pega a primeira filha, tá certo? Esta deve pegar uma pérola. Então, para a primeira filha, ele falou: para essa, eu vou pegar uma pérola. A primeira era a mais velha, né? Uma pérola dessas valiosas, mais 1/7 do restante.
Então, a primeira filha tinha que pegar uma pérola e mais 1/7 do restante. Interessante. A segunda filha, que era a segunda aqui na ordem cronológica de idade, ela deveria pegar 2 pérolas mais 1/7 do restante. A terceira filha deveria pegar, você já está adivinhando, né? 3 pérolas mais 1/7 do restante. Então é assim, né? Existiam aquelas pérolas no baú do rei e existia um certo número delas. A primeira filha, na hora da divisão da herança, deveria ir lá e tirar uma pérola. E aí ia sobrar lá dentro várias. Ela deveria pegar 1/7, né? A 7ª parte do que restava. Depois ela ter tirado a primeira. A segunda deveria tirar, aí a primeira então pegou uma certa quantidade. A segunda deveria ir lá, pegar 2 pérolas. E o que restou no baú, ela teria que tomar a 7ª parte. A terceira filha deveria ir pegar 3 pérolas do que estava no baú ainda, após a primeira e a segunda terem retirado, retirar 3 pérolas mais 1/7 do restante. E assim por diante, com todas as filhas, que nós não sabemos o número. Tá bom? E assim por diante. Obviamente até acabar as pérolas. É uma forma interessante, matemática, que o rei encontrou para criar nas filhas a intuição matemática. Porque olhando, existia um certo número de pérolas. Olhando esse procedimento, fica difícil de entender como elas vão tirar e no fim da história sair com a mesma quantidade de pérolas. Mas o rei, muito bem, então aí o rei veio a falecer, né? E falecendo, os súditos do rei foram lá, né, pegaram as placas do testamento ou da divisão da herança e disseram que o bem mais valioso dele, que eram as pérolas gigantes, deveria ser dividido desta forma. E que elas deveriam concordar em começar a divisão, porque elas só saberiam se todas levaram a quantidade justa após a divisão. Ou se elas fossem apaixonadas pela matemática, como vocês, e poderiam já entender que todas levariam a mesma quantidade. Muito bem. As mais novas, as filhas mais novas, começaram a ficar preocupadas, porque falaram assim, bem, a primeira tira 1 e mais a 7ª parte. A segunda tira 2 e mais a 7ª parte do que restou. A terceira tira 3. Isso aqui vai esvaziar. A hora que chegar nas mais novas, não haverão, né? Não restará nada. Não teremos mais pérolas no baú. Muito bem. Essa era uma preocupação que as filhas mais jovens tinham, né? E tentaram então consultar e dizer que, olha, se a gente começar a divisão, não tem como parar a divisão. Mas o rei, sabiamente, escreveu no seu testamento de herança que ele garantia que todas receberiam a mesma quantidade. Claro que o rei
o rei, ele não só sabia quantas pérolas tinha, mas ele também sabia quantas filhas tinha. Então, ele criou essa matemática para que elas acreditassem nele, obviamente, no seu poder de divisão e aceitassem fazer a divisão sem questionar. Mas elas estavam preocupadas. Tá certo? Mas o rei garantiu. Ele garantiu. Essa é uma parte importante. Porque o rei garante que todas receberão a mesma quantidade se fizerem esse procedimento. Só que elas sabiam que não poderiam começar a divisão, porque uma vez que deu para a primeira, se a última ficou com menos, não tinha mais como voltar atrás. É um problema interessante, não é? E também é mais interessante ainda como que a matemática permite a gente resolver o problema. Porque a grande pergunta agora é o seguinte: numa situação dessa, para que dê certo a divisão, isso não vai ser possível para qualquer número de pérolas e para qualquer número de filhas. Deve existir um certo número de filhas e um certo número de pérolas. E o rei fez a tarefa de casa e viu que esse procedimento vai permitir a todas, primeiro, ou usar a intuição para garantir que vão dividir tudo em iguais partes, né? Ou acreditar nele e começar a divisão. Difícil, né? Porque o rei já se foi. E as filhas sabem que se começou a divisão, uma vez dado para a primeira, não tem como voltar para redividir. Muito bem. Então, a grande pergunta do nosso problema é, obviamente, qual é o número de pérolas? É uma pergunta. E quantas filhas o rei tem? Para que esse procedimento dê certo. É claro que a história só conta isso. Esse é o problema, como resolvê-lo. Tá certo? E nós aqui somos os juízes para garantir para as filhas que elas vão receber a mesma quantidade. Portanto, nós temos que ver que se a gente fizer aqui as contas, a matemática, e chegar a um número de pérolas e a um número de filhas que condiz com a verdade, então nós sabemos que o rei estava totalmente certo e que, portanto, pode fazer a divisão dessa maneira que vai dar tudo certo. Todo mundo sairá daí com o mesmo número de pérolas, que é a grande herança valiosa que o rei havia deixado. Muito bem. Então nós temos que agora usar a matemática, olhando de cara assim, é difícil. Raramente uma pessoa olhando pode adivinhar tudo que precisa aqui. Mas a matemática, ela é tão fantástica, é tão precisa, que se você olhar direitinho as informações, sem ninguém ter dito nada para a gente, apenas garantindo que seguindo esse procedimento, as filhas ganharão a mesma quantidade, nós poderemos sim chegar tanto ao número de pérolas existente como herança, quanto ao número de filhas que o rei tinha quando fez a divisão. Então o nosso desafio matemático é olhar as informações e resgatar esses números e garantir a elas, tá vendo? Tem tantas pérolas, tantas filhas, siga isso que vai dar tudo certo. Mas é preciso ter a intuição matemática para fazer isso, não é verdade? E o que eu quero fazer usando esse problema da herança do rei é explicar para você que quando a gente resolve um problema matemático, nós temos que olhar as informações. Não adianta a gente buscar a solução em alguma parte
do nosso pensamento sem processar a informação, né? A solução de um problema sempre passa por detalhes de interpretação do problema. Essas informações são extremamente importantes. Muito bem, então vamos processá-las aqui. Vamos pegar essas informações. Então vamos começar determinando o número de pérolas que o rei tem no seu baú. Essa é a primeira coisa que nós vamos determinar. Tá certo? E para fazer isso, nós vamos ler com cuidado as instruções que está no problema e vamos começar a botar as equações matemáticas que resolvem esse problema de forma fácil. Bom, primeiro, nós não sabemos quanto é o número de pérolas, mas vamos chamar de N. Não sabemos qual é, mas sabemos que existe um número finito de pérolas que nós chamamos de N. E, lendo com cuidado as instruções, nós vamos ver que a gente pode equacionar o problema de uma forma bastante fácil. Vamos começar com o começo da informação. A primeira filha. Existia a primeira filha, ela encontra no baú um certo número N de pérolas. Ela tira uma. Então aqui ela pega uma, mas ela pega, além da uma que ela tirou, ela pega a sétima parte do que restou. A sétima parte quando ela tirou uma, restou quanto? N menos uma. Não é isso? Porque ela tirou uma. E ela pegou a sétima parte disso. Então, divide por 7. Isso é o quanto a primeira filha ficou com o número de pérolas que ela tirou da herança. Tá certo? Bom, aí nós perguntamos o seguinte: após a primeira filha retirar, então aqui, após ela retirar a parte dela, vai vir a segunda filha. E nós queremos saber o seguinte: quanto que a primeira deixou para a segunda fazer a retirada? Então, a pergunta é: quanto sobrou após a primeira filha retirar a parte dela? Quanto que sobrou? Né? Ponto de interrogação. Bom, sobrou o que tinha. Então, para responder essa pergunta, eu pego o que tinha e subtraio o que ela tirou. Quanto que ela tirou? Ela tirou 1 mais N menos 1 dividido por 7. Isso é o quanto restou após ela ter retirado a fração que o pai recomendou na regra da distribuição da herança. Muito bem, agora nós temos que fazer essa conta. Essa conta é fácil, né? Vou fazer aqui, ó. Eu estou calculando o que restou para a segunda. Restou para filha 2. Restou N menos 1 menos N menos 1 sobre 7. E isso é igual, é uma conta que todo mundo sabe fazer, né? Tirar o denominador comum, que é 7. 7 aqui é como se fosse 1 e 1. 7 dividido por 1, 7 vezes N, 7N. Menos 7 dividido por 1, 7 vezes 1, 7. Menos N, mais 1. Portanto, restou para a segunda filha começar a retirada da sua herança, 7N menos N é 6N. Então, restou 6N. E 1 menos 7 é menos 6, como a gente já aprendeu a fazer conta com números negativos, né? Tá bom? Então, agora nós vamos começar a partilha da segunda filha, utilizando o número que restou da primeira partilha. Então, a primeira partilha deixou lá esse número. Então, agora eu vou dividir a segunda filha. A segunda filha
Então, vamos pegar a segunda filha para fazer a divisão. A segunda filha, como diz aí a recomendação do rei, ela tem que vir pegar 2 pérolas, mas quando ela pegou 2 pérolas, quanto restou? Restou, não é isso? Restou 6n menos 6 dividido por 7 menos 2. Então, 6n menos 6 dividido por 7 menos 2. Porque ela tirou as duas do que tinha. Isso é o que tinha quando ela começou a coletar a parte da segunda filha. Dividido por 7 ainda. Divide por 7. Tá certo? Isso é o quanto ela vai coletar. E, obviamente, daqui vai restar alguma coisa para a terceira filha. E assim por diante. Mas vamos fazer essa continha aqui, que é uma conta simples. Tá ok? Então, essa conta é igual a 2, mais, primeiro eu vou fazer essa conta aqui de cima, que então aqui é 7. Aqui em cima eu tenho 6n menos 6, quando eu tirar o denominador comum, que ainda é 7, aqui vai ficar menos 14, concorda? Porque 7 dividido por 1, então fiz a continha de cima. Isso aqui nada mais é do que 2 mais 6n menos 6 menos 14 dividido por 49, porque quando eu tenho as frações, multiplica aqui o denominador. Então, daqui para cá é uma conta fácil, né? Porque é a divisão de 2 frações, sendo essa 7 dividido por 1. Então, fez a divisão das frações, deu isso. Portanto, a segunda filha está com esse número, tá certo? E agora eu tenho que fazer essa conta. Então, o mínimo denominador comum é 49, faço a conta com o 2, faz aqui, então aqui vai dar 49 vezes 2, que dá 98, mais 6n menos 6 menos 14 dividido por 49. Tudo isso acaba sendo escrito como 13 vezes 6, é fácil aqui, a gente só mantém a ordem de 6, mais 6n dividido por 49. Fiz as contas aqui, você também pode fazer. Esse número aqui, isso aqui é uma conta simples, é o quanto a segunda levou para casa. Mas o rei garante que a primeira e a segunda, todas levarão a mesma quantidade. Se todas levarão a mesma quantidade, portanto, a quantidade que a segunda levou, que é 13 vezes 6 mais 6n, dividido por 49, depois de ter feito essa continha aqui, isso é igual ao quanto a primeira levou. A primeira levou 1, lembre-se, quanto que a primeira levou está aqui. 1 mais n menos 1 dividido por 7, que é igual a 7 mais n menos 1 dividido por 7, que é igual a 7 mais n menos 1 dividido por 7. Não existe muitos n's que fazem isso aqui ser igual. Tá certo? Então, vamos resolver essa equação, que é uma equação trivial de ser resolvida. Tá certo? Então, você simplesmente ou põe todo mundo no mesmo denominador, que é multiplicar por 7 aqui, e isso os dois são iguais, ou multiplica em cruz, como você quiser, para obter facilmente que 13 vezes 6 mais 6n é igual a 7 vezes 6 mais 7n. Lembre-se que 7 menos 1 é 6, é por isso que vai aparecer aqui. E agora você resolve, passa o 6 para lá e tudo que não tem para cá, lembrando que 7 vezes 6 vai passar para cá, portanto eu tenho que 13 vezes 6 menos 7 vezes 6
é igual a 7n menos 6n, porque agora o 6 passou para lá. 13 vezes 6 menos 7 vezes 6, quanto que é? 13 menos 7 é igual a 6. Portanto, isso aqui é igual a 6 vezes 6. E isso é igual a 7 menos 6 é 1, é n. Portanto, quanto vale o n? O n vale quanto? O número de pérolas, 36. Então, quantas pérolas o rei deve ter? Super pérolas, né? Grandes pérolas, maravilhosas pérolas, o rei deve ter para dar certo. Ele deve ter 36 pérolas. Mas isso não termina o problema, que agora eu tenho que descobrir quantas filhas. Mas aí é fácil, tá certo? Porque para eu descobrir quantas filhas tem, basta eu voltar agora e pegar quanto que a primeira recebeu. Eu já sei que n, eu tenho n pérolas igual a 36, e a primeira recebeu quanto? A primeira recebeu uma mais o que restou, que é 35, dividido por 7. 35 dividido por 7 é igual a 5. Então isso é igual a 1 mais 5, que é igual a 6. Portanto, a primeira recebeu 6, a segunda recebeu 6. Portanto, quantas filhas o rei tem que ter para todas receberem a mesma quantidade? Número de filhas. É igual a 36, número de pérolas, dividido por quanto cada uma vai receber, que é igual a 6. Portanto, quantas filhas tem? 6 filhas. Se tiver 6 filhas e 36 pérolas, todas receberão a mesma quantidade. Mas você, como eu, deve estar assim meio pensando, né? Pô, será que deu certo mesmo? Será que ninguém ficou com mais e menos no final da história? Então deixa eu provar para você. Aqui eu vou colocar a filha, aqui eu vou colocar quanto recebeu, e aqui eu vou colocar quanto restou após ela ter recebido. E a gente verifica se realmente vai dar certo. Então a primeira filha recebeu 6, né? Acabamos de calcular, que é 1 mais a 7ª parte. Se ela recebeu 6, tinha 36, sobrou 30. A segunda filha recebeu das 30, ela tirou 2, portanto ficou 28. Não é isso? Então ela recebeu 2 mais 28 dividido por 7. 28 dividido por 7 é 4. Com 2, 6. Portanto, restou 24, porque tinha 30, ela recebeu 6. E a terceira filha? A terceira filha começou com 24. Tirou 3. Tirou 3, restou 21. Mais 21 dividido por 7. 21 dividido por 7 é 3. Com 3, 6. Sobrou quanto? 18. E a quarta filha? Bom, a quarta filha começou com 18. Ela recebeu 4. De 18 tirando 4 dá 14. 14 dividido por 7 dá 2. Com 4 dá 6. Recebeu 6. Portanto, sobrou 12. A quinta filha recebeu 5 mais, se você pegar 12, tirar 5, quanto dá? 7. Mas ela vai ficar com a 7ª parte, portanto, dá 1. Com 5 dá 6. Restou 6. E a sexta? Ela pegou 6 mais, sobrou 0, dividido por 7, que é 0, e, portanto, ela recebeu 6. Sobrou 0. Portanto, o rei fez a divisão matematicamente correta e intrigou as filhas, que ficaram pensando até o último momento se de fato todas receberiam a mesma quantidade. O problema pareceu um pouquinho difícil. O problema, ele é difícil como foi colocado,
Mas o intuito de resolver para vocês é mostrar o quão poderosa é a matemática na solução de uma coisa que parece complicada. Eu vou tirar uma mais um sétimo, uma ou duas mais um... Olha, e todo mundo vai receber igual? Como? Como pode isso? Portanto, se o rei, ele sabia que tinha 36 e 6, você pode dizer assim, não era mais fácil o rei fazer 36 dividido por 6 e dar uma parte para cada uma? Provavelmente era, mas aí ele não teria criado a chance de eu resolver o problema para vocês e também não teria criado a chance de forçar suas filhas a pensarem um pouco na maravilhosa matemática. Bom, espero que vocês tenham gostado da herança do rei e até o nosso próximo programa.